Então, pessoal, beleza? Bom, eu queria ter postado mais vídeos, né? Mas a internet ela tá muito ruim. Mas todos os vídeos eu reclamo de alguma coisa, mas hoje eu não vou ficar falando de reclamação não. Vamos para a continuação da série Noobs Design. Bom, eu inverti a ordem dos vídeos, né? Na verdade era para aquele ser o segundo vídeo, o primeiro ser o segundo, e esse daqui que é o segundo era para estar sendo o primeiro. Mas não dá nada não, e vamos continuar. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre pixels, vetores e realidade. Primeiro a gente vai falar sobre os pixels. Os pixels nada mais são do que aqueles pontos que formam as imagens. Você pode ver os pixels através de um zoom. Você dá um zoom em uma fotografia ou em alguma coisa assim, e você vai ver os pixels, que são os quadradinhos. Cada quadradinho daquele que um do lado do outro de cor diferente, parecida, forma uma imagem. Por exemplo, imagem na tela. Então, do lado esquerdo aí vocês estão vendo a imagem original, que é ela normal que você vê se você não der zoom, e do lado direito é a imagem pixelizada, que é ela com um zoom. Cada quadradinho desse é um pixel. Os pixels eles são basicamente medidos da mesma forma que o resto dos cálculos feitos no computador, que são feitos por números binários, né? Que são basicamente os números 0 e 1. São as combinações desses números 0 e 1 em posições diferentes em determinada sequência que formam os pixels da mesma forma que, como eu já disse, o resto dos cálculos do computador. Então, vamos supor que um pixel azul, ou se não, um pixel preto, na tonalidade RGB 255, 255, 255, ele tem as informações do número 1. O branco tem as informações do número 0. Então, se eu colocar uma sequência de 1 0 1 0 1 0 1 0 e para linha de baixo 1 0 1 0 1 0, eu vou ter uma imagem toda quadriculada em preto e branco. Então, os pixels eles são usados basicamente em todo e qualquer tipo de aparelho que represente imagens ilustrativas digitais. Por exemplo, computadores, tablets, celulares, smartphones, televisões, tudo, qualquer aparelho que tenha um monitor que mostre imagens, ele usa a base padrão de pixels. Antigamente, eu vou falar um pouco para vocês sobre a evolução do pixel e da resolução. Antigamente, os primeiros videogames, tipo um Atari, que o primeiro joguinho que lançou foi o do Asteroids, mais pra frente o Nintendo, esses videogames assim, eles eram basicamente feitos em uma sequência de pixels de 8 bits. Se vocês quiserem, eu vou deixar o link na descrição e você vê o que é 8, 16 e 32 bits. Então, esse esquema padrão de 8 bits, imagem na tela, é mais ou menos igual esse Mario aí que eu tô mostrando pra vocês, e outros jogos tipo Mega Man, Super Mario, um Street Fighter muito feio lá, e um joguinho de elevadorzinho que eu jogava no Mega Drive com um amigo meu. Era mais ou menos isso. Aí, conforme foi passando os anos, descobriram um novo meio de aumentar essa quantidade, aumentou para 16 bits, que aí já evoluiu bastante, que aí foi o primeiro Counter-Strike, que era em 2D, que a tela era de cima. Depois veio o primeiro GTA, que também era mais ou menos esse padrão. Aí já veio o Street Fighter, já veio o Mortal Kombat, um dos primeiros Mortais Kombat que lançou, que tinha, se eu não me engano, para Nintendo, que eu já joguei com um amigo meu, Super Nintendo. E depois veio o 32 bits de cores e pixels, que hoje que é usado hoje, na verdade, né, em jogos 3D ou em jogos com alta definição ou alta resolução. Vamos lá, eu vou explicar para vocês agora o que é resolução. É mais ou menos a quantidade de pixels na horizontal e na vertical, que isso formam uma imagem, multiplicando os pixels na horizontal e na vertical. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma imagem no tamanho de 100 pixels por 100 pixels, ou seja, 100 na horizontal e 100 na vertical. Eu vou ter uma imagem de baixa resolução, que é uma imagem pequena, de 100 por 100. Se eu pegar, por exemplo, a mesma imagem que está em 100 por 100 e colocar ela numa dimensão grande, colocar ela, em vez de ser 100 por 100, colocar ela em 1500 por 1500, aí ela vai ter uma alta resolução, uma alta definição. É mais ou menos assim que as televisões em Full HD hoje trabalham. Era isso que eu queria falar para vocês sobre resolução e definição, a quantidade de pixels na horizontal e na vertical que formam uma imagem. Dependendo da quantidade de pixels, quanto maior,
maior a resolução e maior a definição. Quanto menor, menor a resolução e menor a definição. Consequentemente, uma perda na qualidade da imagem. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre vetores. Imagem na tela. É mais ou menos o mesmo esquema de pixels, só que os vetores eles são cálculos matemáticos, como eu falei no último vídeo. Eu não vou me aprofundar mais sobre isso, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Se você ainda não sabe sobre vetores, volta no primeiro vídeo meu da série Tutorial Draw, que eu não vou apagar ele. Eu tô lá explicando bem direitinho sobre vetores, mas eu vou falar uma coisa básica sobre eles. É mais ou menos do mesmo jeito dos pixels. Os pixels formam uma imagem e tal. Os vetores já são diferentes dos pixels. Por exemplo, se eu pego uma imagem padrão, uma imagem pixelizada, eu dou um zoom nela e eu vou ver todos os pixels nitidamente, assim, vou ver cada quadradinho de cor com diferenças de cores mínimas. Já o vetor não, o vetor é completamente diferente. Se eu dou um zoom, ele trabalha, como eu já disse, com cálculos matemáticos. Então se eu dou um zoom, ele meio que vai duplicar o tamanho da imagem e não vai perder qualidade. Se eu dou mais um zoom, ele vai duplicar novamente. E vai ser sempre mantendo esse padrão de duplicar a imagem. Igual se eu diminuir o zoom da imagem, vai dividir por 2. E é basicamente isso. Revisando, se eu dou um zoom na imagem, vai multiplicar o tamanho, multiplicar entre aspas, tá? Vai multiplicar o tamanho da imagem por 2. Então se eu tenho uma imagem de 100%, quando eu dou um zoom, ela sendo vetor, ela vai ficar meio que em 200 por 200. Lembrando que no vetor não tem essas dimensões assim, igual 100%, 200 por 200 e entre outras. No vetor, como eu já disse, vai acontecer isso. Eu vou mostrar uma imagem para vocês, acho que já tá na tela a imagem. Se não tá, a imagem na tela de novo. É uma comparação de um pixel com um vetor, mas isso mais pra frente. Primeiro, ó, do lado esquerdo vocês estão vendo a imagem vetorial com zoom de 100%, que é até um logotipo que eu fiz. E agora a imagem vetorial, a mesma imagem, só que com zoom de 2000%. Vocês vão ver a qualidade que fica a imagem. Agora, dividindo a tela no meio, pá, a imagem na tela. Do lado esquerdo, a imagem pixelizada com zoom. Do lado direito, a imagem vetorial com zoom. Perceberam a diferença entre as imagens? Então, é mais ou menos essa a diferença. O vetor, como ele pode trabalhar com cálculos matemáticos multiplicando o tamanho da imagem e dividindo o tamanho da imagem, sempre quando você dá zoom e diminui o zoom, ele vai permanecer na mesma qualidade. Diferentemente do pixel, que quando você dá um zoom, ele não aumenta o tamanho da imagem, a imagem permanece no mesmo tamanho e assim você vai vendo cada pixel da imagem. É mais ou menos do jeito que acontece se você chegar o rosto bem perto de uma daquelas televisões antigas, de tubo, e você vê que a televisão ela tem 3 linhas, uma do lado da outra, assim sucessivamente, nas cores vermelho, azul e verde, que é a tonalidade do RGB. E você pode ver os pixels da imagem. É mais ou menos assim. Hoje em dia, as câmeras estão trabalhando com uma resolução muito grande, que é o chamado megapixel. Que, por exemplo, eu pego uma imagem comum da internet, nas dimensões de 1000 por 1000, e vou comparar com uma imagem tirada na hora ali por uma máquina fotográfica de, vamos supor, 15 megapixels. Ela vai ter, em vez de 1000 por 1000, ela vai ter 15.000 por 15.000 pixels. Que é uma imagem muito grande, é uma imagem com uma resolução muito alta. São os designers e os fotógrafos que trabalham basicamente com isso para fazer banner, cartaz, outdoor e assim sucessivamente. Então agora a capacidade de resolução e alta definição das imagens está enorme. Os games hoje estão mais ou menos assim. Vou colocar aí um Far Cry 3, um Battlefield 3, um Battlefield 4, um Need for Speed Most Wanted 2. Todos esses jogos assim, um Call of Duty Black Ops 2 e tal. Todos esses jogos estão trabalhando com uma qualidade de imagem muito grande. Os gráficos muito elevados. Se você tiver um computador bom, você não vê os pixels. Agora você pega, por exemplo, o Need for Speed Most Wanted. Coloca ele sem estar com V-Sync e sem estar com uma resolução boa. Você vai ver todos os pixels da imagem nitidamente. Você vê os contornos dos carros, todo quadradinhos assim. Você não vê eles lineares, em curvas. Você vê tudo quadrado. Isso basicamente que é um pixel, que são os pixels. Então,
resumindo e revisando o que eu falei, porque eu devo ter falado muito rápido, vocês não devem ter entendido nada. Pixels são os pontos que formam uma imagem. Conforme você aumenta, você vai vendo esses pontos. Para por aí. Vetor são praticamente a mesma coisa que pixels, só que o vetor, quando você aumenta, ele multiplica, entre aspas, a imagem por 2. Então não perde qualidade. Se você diminui o zoom, ele divide a imagem por 2, sempre mantendo o mesmo padrão de qualidade. E realidade é a imagem real que você vê. Por exemplo, se eu pegar um pão e der um zoom num pão com um microscópio, eu vou ver as partículas do pão. É mais ou menos isso, essa diferença. Pixel, vetor, realidade. De novo, pixel, os pontos que formam uma imagem. Vetor, cálculos matemáticos, que mesmo aumentando ou diminuindo o tamanho da imagem, vai continuar na mesma qualidade. E realidade é a imagem normal que você vê, que se você der um zoom, você vai ver as células ou as partículas de um objeto ou de um ser. Então, era mais ou menos isso que eu tinha para explicar para vocês no vídeo de hoje. Hoje eu não vou falar nem um pouco sobre o Core, me desculpem por eu estar um pouco rouco, mas eu espero que vocês tenham entendido. Caso vocês não tenham entendido, eu vou deixar alguns links aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês acessarem, terem mais informações sobre isso. Então era isso, galera. Eu espero que vocês tenham entendido direitinho, pelo menos a parte do resumo no final. Então, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Me desculpe por eu ter falado muito rápido em alguns momentos do vídeo. Eu peço o seu gostei, peço a sua inscrição no canal se você é novo por aqui. Peço também que você acompanhe os vídeos da série Noobs Design. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, assista o primeiro da série. O link também vai estar na descrição. E aqui do lado direito do vídeo, nos vídeos relacionados, vai estar aí o meu vídeo escrito série Noobs Design ou algo do tipo. Lá no canal tem uma lista de reprodução também. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, galera, e falou!